Os corpos celestes e astros sempre foram motivo de grande fascinação na humanidade. Desde os primórdios, os seres humanos têm mostrado interesse pela observação do espaço, que começou quando esses apenas admiravam o céu. Com o tempo, civilizações se formaram e o avanço tecnológico foi iminente. Isso implicou diretamente no que viria a ser conhecido milhares de anos depois como a astronomia. Há registros de gregos, mesopotâmicos e astecas descrevendo vários acontecimentos celestes ao longo dos tempos. Na era contemporânea, vários cientistas deram grandes contribuições para que o sonho de explorar o espaço pudesse se tornar realidade. Antes e durante a Segunda Guerra Mundial, não havia um esforço conjunto que tivesse por objetivo a exploração física do espaço. Mas foi realmente durante a Guerra Fria, com o início da corrida espacial, que os Estados Unidos e a União Soviética começaram a demonstrar superioridade na então inédita exploração do espaço. Refletindo essa evolução, hoje a humanidade possui um extenso histórico de missões espaciais bem-sucedidas. Essas viagens têm nos permitido ver de perto a magnificência do universo, algo que, no início, apenas podíamos observar à distância. Agora, porém, essa evolução científica pode chegar a um nível ainda mais significativo. Os cientistas da China pretendem construir a máquina mais poderosa do mundo, que poderá mostrar os segredos do universo. Quer saber como eles vão fazer isso? Então fica ligado no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva aqui no Mundo Desconhecido e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia diretamente o canal, o que nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Se você é ligado em ciências e tecnologia e acompanha algumas das muitas missões espaciais que são realizadas tanto pela NASA quanto pela ESA, e por parte de iniciativa privada, pode ser que você já tenha feito um questionamento clássico. Para que serve ficar mandando equipamentos e pessoas para o espaço? Afinal, essas empreitadas gastam milhões e milhões de dólares para enviar pessoas onde já estiveram. Estudam repetidamente a Lua ou Marte, por exemplo, onde já cansamos de estar, seja em presença física ou com os mais diversos equipamentos coletores de dados. No entanto, ainda que muitas partes do universo já tenham sido estudadas por nós, é fato que ainda sabemos muito pouco acerca dos elementos que fazem esse cenário funcionar. É por esse motivo que os estudos espaciais continuam a todo vapor, com diversas missões já programadas para os anos futuros. A China não quer ser deixada para trás na corrida para aprender mais sobre a chamada partícula de Deus. A China quer se tornar um ator líder em física de partículas, como já é em outras disciplinas científicas. Para isso, cientistas do país apresentaram um projeto para construir o que será o maior acelerador de partículas do mundo, chamado CPC. O CPC produzirá mais partículas do bóson de Higgs, que são a base da física moderna de partículas. O bóson de Higgs tem como um de seus apelidos o termo mãe de todas as partículas, pois é um dos tipos elementares de partículas da natureza. E isso faz com que seja uma peça fundamental para entender como o universo surgiu bilhões de anos no passado. Segundo seus desenvolvedores, o CPC poderá fabricar milhões de partículas de bóson de Higgs, o que lhes permitirá estudá-las com mais precisão do que o Large Hadron Collider, o LHC. O LHC, siglas para o nome que em português pode significar Grande Colisor de Hadrons, é atualmente a maior máquina do planeta, o maior acelerador de partículas que já foi construído. Fica localizado na Suíça, em um grande laboratório chamado Centro Europeu de Reações Nucleares, identificado pelas siglas CERN. O LHC fica 100 metros abaixo da superfície. Consiste em um grande anel com 27 quilômetros de comprimento, repleto de ímãs supercondutores. Ele também é conhecido como Máquina do Big Bang, pois por meio dele, os cientistas conseguem recriar condições muito similares às que existiam logo após o Big Bang em termos de temperatura e densidade extremas. Isso porque o LHC pode atingir temperaturas na ordem de menos 271,9 graus Celsius,
Porém, o novo projeto chinês, CPC, do qual falamos antes, irá superar em muito o LHC. Aceleradores de partículas como o LHC e o projeto chinês são como eletroímãs gigantes em formato de anel. Eles fazem com que partículas como prótons e elétrons atinjam velocidades absurdas para então colidir e se despedaçar em partículas menores ainda, permitindo analisar a matéria de forma nunca antes imaginada. Os aceleradores de partículas são usados para aumentar a velocidade de partículas carregadas, tais como as partículas alfa e os prótons, para que elas possam bombardear núcleos atômicos estáveis, vencendo a repulsão que há entre eles. A utilização desse tipo de equipamento é muito importante, afinal de contas, vários elementos que antes não eram conhecidos puderam ser sintetizados em laboratório com o auxílio do acelerador de partículas. O colisor europeu LHC colide prótons, o que gera partículas de Higgs, junto com vários outros tipos de partículas. Enquanto isso, os chineses pretendem colidir elétrons e pósitrons, que esperam criar um ambiente extremamente limpo, que produz apenas partículas de Higgs. Tudo isso eles planejam acontecer em velocidades próximas à da luz, a fim de criar as condições de hiperenergia, que predominaram após o Big Bang, a grande explosão que iniciou o universo como conhecemos. O colisor vai fornecer luz no nível de potência de 1 milhão de elétrons, criando as condições mais avançadas para a investigação de novos materiais e física nuclear, explica Wang Yifang, diretor do Instituto de Física de Alta Energia. O colisor terá uma circunferência de 100 km, com uma energia de massa central de até 240 gigaelectronvolts, estabelecendo, nos dois casos, um recorde mundial. De fato, equipamentos eletro-positron usam energias mais baixas, produzindo colisões mais claras que são fáceis de analisar na medida em que já estão esmagando partículas fundamentais juntas. Ao examinar em detalhes as interações da partícula de Deus, como são chamadas, com outras partículas, o colisor chinês poderia, por exemplo, ser capaz de detectar se o Higgs é uma partícula simples ou algo mais exótico. Planejando com antecedência, o China Daily observa que em longo prazo, algo que provavelmente vai acontecer por volta de 2040, a mega instalação a ser criada vai incluir um ambicioso projeto de segunda fase. Essa segunda fase se chamaria o Supercolisor Próton-Próton, versão atualizada do LHC, com 100 elétron-volts de classificação. Números espantosos em comparação aos 13 elétron-volts do acelerador europeu. Isso permitirá que os físicos experimentem colisões com maior energia, permitindo a eles sondar a física em distâncias e intervalos de tempo ainda mais curtos. Notando que físicos de todo o mundo já estão viajando à China para colaborar no projeto, Wang observou que esta é uma máquina para o mundo e pelo mundo, e não uma máquina chinesa. O pesquisador ainda enfatizou que o CPC vai ajudar os cientistas a fazer avanços e descobertas que irão beneficiar toda a humanidade. Para construir o CPC, será necessário cavar um novo túnel sob o CERN. Em seguida, será preciso instalar um anel de 100 quilômetros. O segundo passo envolveria colidir prótons com elétrons. Ambos estágios preparariam o terreno para a etapa final de colisão de prótons juntos, quase 10 vezes mais do que o LHC. Físicos esperam que tais colisões revelem um novo reino de partículas que fazem o universo funcionar. Isso poderia mudar completamente o conhecimento que temos sobre o espaço de uma forma geral. A dificuldade é que ninguém sabe quais energias serão necessárias para derrubar grandes hadrons para descobrir isso. O CERN espera que sua projeção permita que os físicos procurem as ondulações criadas pelas superpartículas. Com isso, eles seriam capazes de determinar as energias necessárias para encontrá-las. Entretanto, o projeto não agrada a todos, como é o caso do físico chinês Shen-Ning Yang, ganhador do Prêmio Nobel. O físico criticou o projeto devido ao seu alto custo. Além disso, há aqueles que questionam a segurança do futuro da ciência, já que a construção do grande colisor de hadrons, o LHC,
foi coberta por uma nuvem de incertezas quanto a altos níveis de radiação, a criação de buracos negros e a explosões supostamente capazes de destruir o planeta. Esse futuro colisor deve produzir mais partículas do bóson de Higgs, a pedreira essencial e inevitável da física moderna de partículas. Segundo as estimativas, o acelerador chinês vai custar quase 5 bilhões de dólares para ser feito, algo que gira em torno de 19 bilhões de reais. E sua construção está prevista para o período entre 2022 e 2030, sendo que poderá começar o seu funcionamento em 2040. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!